Então, eu sei o quão difícil foi para preparar todo esse material a tempo, mas eu quero te agradecer desde já, tá bom? Vinícius, é contigo. Valeu. Não, Joras, se quiser, né, ir comentando junto aí, quiser fazer alguns comentários também durante a apresentação, acho que é tranquilo. Como tu gosta de dar aula, é meio que uma conversa, né? Eu acho que da minha Isso. parte eu gosto também de ser assim, acho que foi, como o pessoal falava, que era criatura, né? Acho que por esses, por essas razões a gente sabe que é melhor ter uma aula conversada do que uma aula onde uma pessoa Sim, só fica enchendo de palavra aqui, mas ninguém aprende muita coisa. Então, assim, sim. pessoal, se quiser parar durante a apresentação, quiser falar, tirar dúvida durante o que eu vou falando, assim, é bom. Mas aí, como o Juarez falou, uma coisa que às vezes o clínico, quando a gente está na clínica, né, não se tem essa ideia de associar uma coisa, que é a epidemiologia, o que aconteceu antes daquele animal chegar para a gente. Então, fazer uma anamnese bem feita, né? Conhecer da onde que esse animal veio, conhecer, enfim, como que a gente pode chegar num diagnóstico mais preciso. E aí também vou passar um pouco de como que, na nossa vivência aqui, o importante que deve chegar para nós, para a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso, né? Eu hoje, como o Jorge falou, a parte de bioinformática é muito mais a minha vivência, então acabei trabalhando muito mais com filogenética, com parte de biomolecular mesmo, mas aí, né, claro que para a gente ser completo e ser médico veterinário, a gente tem que conhecer todos os passos, né, Só parte do dando diagnóstico. reforço nisso que o Vinícius está falando, gente, eu já conversei com vocês na aula passada, é o seguinte. Se algum aluno virar um dia para mim e falar, o cachorro está com doença do carrapato, eu vou sair do túmulo e eu mato o aluno, né? Essa coisa de doença do carrapato, ela não existe, certo? Então, o grande Qual X da delas, né? questão é, o grande X da questão é sempre identificar qual é a enfermidade, qual é o agente, então entender o que está acontecendo. Então, por isso, tá? Esses passos aí que o Vinícius está falando. Bom, vou parar de enrolação aqui, mas então, hoje eu decidi separar então de pequenos e grandes, e aí não tem um intermédio ali, tem alguns agentes que acometem tanto pequenos quanto grandes, e aí é interessante a gente comentar junto também. Mas para. Deixa eu. Onde que eu... Aí, beleza. E aí, começando, né? Juarez, só vai me controlando no tempo, tá? Porque aí eu não consigo ver relógio aqui. Qualquer coisa só me dá um corte. 7 horas, eu te aviso quando for 8 horas. Tá, beleza. Acho que vamos dando continuidade então. Aí assim, a primeira que a gente passa e ouve-se muito falar, né, e que é muito presente aqui no nosso laboratório também, é a babesiose canina. A babesiose canina ela tem alguns detalhes que mudaram bastante a visão, principalmente aqui no Brasil, depois de 2011. Porque se acreditava ser uma doença e na verdade era uma outra, né? Então assim, a babésia canina no Brasil, aqui na América do Sul, é o que a gente tem. Deixa eu só botar o pointer aqui. Aqui. Então o que a gente conhece é a babésia vogeli. Então ela é um piroplasma, né, do gênero Babesia, da espécie Babesia vogeli. Tá? E aí o que acontece? A Babesia vogeli, né, acho que o Juarez aí até já passou um pouco da parasitologia dela, do geral da morfologia e taxonomia dela. Mas assim, era conhecido antigamente tudo como Babesia canis. Isso ali até 97, ali meados de 2000, em que aí eles começaram a ter os estudos moleculares para conseguir diferenciar. E aí, claro que não só a partir de estudos moleculares, né, que todas essas grandes babésias, né, que aí tem de 2,5 a 5 micras, elas puderam ser separadas não só pela filogenética, mas também por todos os fatores de que eles não estavam no mesmo local, ou seja, né, Babesia canis na Europa, Ossi na África do Sul, na verdade, não só na África do Sul, mas em outras regiões da África também, e a Vogeli tinha uma distribuição mundial, e ela é transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus, que é o carrapato comum do cão, o carrapato que a gente tem nas cidades, né, mais facilmente encontrado, e ele tem uma patogenicidade leve a moderada. E aí qual é a confusão que se tinha? Babesia canis e Babesia rossi, como vocês podem ver, ela tem uma patogenicidade grave
ou moderada a grave. E aí, quando a gente observa a literatura antes, né, dessa divisão, enfim, livros que ainda têm essa divisão, vai parecer que a babesiose brasileira, os animais eles vão ter uma clínica muito grave. Só que isso acaba sendo mais voltado para um outro parasita que eu vou falar um pouco mais para frente. E a Babesia vogeli, então, ela na verdade vai ter, né, e aqui, claro, tem outros casos, mas vai ter uma infecção leve a moderada, a não ser que seja um animal imunossuprimido ou que seja um animal jovem, que aí ele não tem um organismo preparado, né, não é imunocompetente para lidar com a Babesia vogeli. Aí, assim, a babesiose, né, essas grandes babésias, elas têm um ciclo bem dividido, então uma parte vai acontecer no carrapato e outra parte no hospedeiro vertebrado, que no caso aqui, quando a gente fala de cão. Mas o que a gente tem que saber é que esses esporozoítos, eles vão ser repassados pelo carrapato durante a alimentação, e aí eles vão penetrar, os merozoítos, vão penetrar os esporozoítos, vão penetrar no eritrócito, vão se diferenciar em trofozoito, e aí vai, né, ter, durante o seu ciclo, o rompimento dos eritrócitos, essas células do sangue, e aí fazer toda a patogenia, todo o processo de anemia que se conhece. Então, assim, no Brasil a gente tem diversos estudos que fizeram, né, que trabalharam com um diagnóstico de babesiose, e aí, claro, a gente tem diagnósticos indiretos uma alta prevalência em diversos estados, né, mas quando a gente observa aí em esfregaço ou em PCR, a prevalência é um pouco mais baixa. Isso porque, né, teria que pegar, no caso, um animal que estivesse em parasitemia, né, para ser mais fácil de identificar, tanto em esfregaço quanto em PCR. E aí, sobre a apresentação clínica, como eu estava falando, que muitas vezes pode ser diagnosticado não com tanta precisão, né? Que a gente vai ter a forma subclínica e clínica, principalmente, em que a forma subclínica não vai ter sinal clínico, ou vai ter uma discreta anemia, que muitas vezes passa despercebido. E aí ou a gente tem uma forma clínica, que aí vai ter uma doença hemolítica de baixa densidade, uma anemia moderada, uma hiporexia, ou seja, o animal vai se alimentar um pouco menos, letargia e febre. Mas são sinais brandos, que o animal, com um tratamento adequado, ele consegue, né, se curar, ter uma cura bastante eficiente. E aí, isso aqui é o que se encontra geralmente quando se tratava em estudos mais antigos ou estudos antes de 2011. Tá? Por quê? Acreditava-se de se tratar apenas um piroplasma causando a doença clínica aqui no Brasil. E aí tinha a descrição da forma aguda e a forma hiperaguda. Hoje se acredita que essa forma aguda e hiperaguda, quando a gente fala de babesiose canina no Brasil, não se trata de babesiose, mas sim de rangeliose. E aí seria causado pela Rangelia vitale. E aí eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês o porquê que havia essa confusão. Tá? Essa forma aqui de apresentação clínica, se for olhar em livros de fora, né, em livros que tratem aí mais antigos ou que tratem sobre Babesia canis e Babesia rossi, a gente vai observar esses sinais clínicos, tá? Mas como aqui, para Babesia, a gente, no Brasil, não vamos ter casos assim, a não ser que em animais imunossuprimidos ou muito jovens, então vamos focar principalmente nas outras formas que são as formas subclínica ou clínica branca. Aí, assim, o diagnóstico pode ser feito por esfregaço sanguíneo, que a gente vai observar, né, os merozoítos aqui nos eritrócitos, ou por PCR. E aí, por PCR, a gente tem uma técnica bastante específica, bastante precisa para chegar no diagnóstico. E indireto, os problemas dos testes indiretos que a gente tem é que eles têm alta sensibilidade, né, eles vão identificar, mas eles não são tão específicos. Então, a gente tem outros parasitas, eles acabam tendo um diagnóstico não certeiro. E aí, quando eu chegar na explicação da rangeliose e mostrar o porquê que é bom ter um diagnóstico específico, é importante. Tem estudos, né, tem alguns estudos mais antigos que no diagnóstico sorológico tinha reação sorológica cruzada entre leishmania, Babesia e Ehrlich. Tá? O que acontece?
foi observado que esses estudos eles não levaram em consideração uma co-infecção, ou seja, se o animal ele podia ter Leishmania e Babesia, podia ter Babesia Ehrlichia ou podia ter Leishmania e Ehrlichia. Como eles não tiveram a exclusão dessa possibilidade de co-infecção, pode ser que tenha alguns vieses nesses estudos. E aí, por exemplo, esse estudo aqui de 2015 observou, ele fez essa divisão. Então, ele fez essa exclusão dos possíveis co-infectados. E aí, foi observado que não tinha reação sorológica cruzada. Então, a gente tem essa inespecificidade, né? Esse risco que a gente acaba tendo que tomar cuidado quando for fazer uma reação sorológica de teste para essas espécies. Aí a rangeliose. A Rangélia, para mim, é perigoso de falar, né? Quem redescreveu, né? Quem fez a parte da Rangélia foi meu orientador, então aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidados aqui para falar sobre ela. Mas enfim. Tá, deixa eu só dar uma ajuda aqui no negócio pro Vinícius. Gente, tanto a babesiose quanto a rangeliose, elas entram nesse grupo que eu falei antes das doenças de carrapato, tá? Então existem, além de vários erros, de vários equívocos. Eu vou entrar ali na questão dos carrapatos para a gente falar um diagnóstico epidemiológico das legiões. Para então, conseguir assim, diferenciar. Por que é o que ele está falando? Porque a rangeliose, ela foi uma doença que o professor João, que nos orienta, ele vem batendo muito na tecla. Então, assim, o que o Vinícius vai falar a partir agora de Rangélia era uma coisa que a gente aqui no Sul, a gente sempre levou como em consideração, mas como muitas vezes a pesquisa era ela voltada para animais de São Paulo, Rio de Janeiro, não levava-se tanto a sério. Então, quando o professor João faz o seu doutorado, faz toda a pesquisa, e principalmente quando ele traz o grupo dele para cá, para o sul, e aprimora, a gente começa a entender essa dinâmica diferente de algumas enfermidades. Então, rangeliose é uma das enfermidades que vocês vão ver e que vocês não vão ter tantas informações nos livros, tá? Por isso que o Vinícius vai citar a partir de agora artigo. Então, assim, é extremamente importante entender que às vezes a gente passa batido nos livros de Rangélia, né, de parasitos sobre Rangélia, mas aqui para nós no sul, né, melhor, aí no sul para nós, a Rangélia é uma das maiores constantes que a gente vê na clínica veterinária. Ó, quem quiser um livro bom que tenha, então nos estou mostrando aqui, bom que tenha rangeliose, tem esse aqui. Tá? Esse livro aqui fala bem sobre, até foi, o capítulo de rangeliose foi escrito pelo João. É bastante interessante esse livro aqui. E tem a tese do João, né, disponível na internet, História Natural da Rangeliose. Então é bastante interessante, são livros bem importantes, são trabalhos bem importantes de se ler para conhecer esse parasito que muitas vezes pode chegar na clínica, ser confundido com Babesia, e aí a gente acaba não dando um tratamento tão adequado quanto é o indicado. Eu vou pegar a tese do João e vou colocar no Drive para os alunos terem acesso e lerem depois. Eu acho que é esse o nome, História Natural da Rangeliose. Trabalhinho curto, 130 páginas só. Mas continuando, então, a Rangelia vitale, ela é parente da Babesia, né? Então elas estão na mesma família. E ela é também chamada, né, de Nambiuvu, que do Guarani é a orelha que sangra. Que por mais que não seja um sinal patognomônico, né, da Rangelia, ele é um sinal bastante presente. Que os animais eles vão ter esse sangramento excessivo na orelha e vão ter, né, aí com o sinal clínico também bastante comum, a icterícia. E aqui, como vocês podem ver, tanto a Babesia quanto a Rangelia, eles fazem parte do grupo das grandes babésias, digamos assim, eles são morfologicamente muito similares quando se olha numa lâmina. Só que a Rangelia, ela tem dois fatores que podem ajudar no diagnóstico. Né, seria o encontro das inclusões nos leucócitos, tá? Então, tu pode ter inclusões nos leucócitos em algum momento do ciclo, ainda não é bem estudado em que momento isso acontece, mas acontece, e aí é uma forma de conseguir diagnosticar diferente. Então, fez um esfregaço, conseguiu observar. Não é tão fácil de fazer o esfregaço na hora certa, a gente tem uma parasitemia muito curta, mas pode, né, ter a possibilidade de. E também, no histopatológico, a gente vai ter a presença de inclusões na parede do endotélio vascular.
Então aí são duas formas, né, da gente dar um diagnóstico preciso da rangeliose, que vai ser diferencial da babesiose. E aqui a gente começa a entrar para entender um pouco mais como que a gente diferencia as duas de uma forma epidemiológica, digamos assim, a importância de a gente saber o histórico desse animal. É assim, como eu falei, a babésia ela é transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus, que é o carrapato comum do cão, que ele vai estar em áreas urbanas, ele, subir parede, né, bem comum se ver ele nas paredes das casas. Já a Rangelia vitale, ela é transmitida pelo Amblioma aureolato. O Amblioma aureolato ele vai estar presente na floresta ombrófila, na Mata Atlântica. Então, assim, o animal que tiver mais proximidade de áreas de mata, ele vai ter maior possibilidade de estar se infectando com Rangelia. Esse carrapato ele faz um ciclo na fase imatura em aves e roedores, e o adulto, né, na fase adulta do carrapato, ele faz uns canídeos silvestres que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente tem o cachorro do mato, a raposa do campo, cachorro vinagre, o guará. Mas como tem esse contato maior agora com os animais domésticos e essas regiões de mata ou até em fazendas, há o acometimento, né, dos cães domésticos por esses carrapatos. A Rangelia ela se mantém na transmissão transovariana, ou seja, uma fêmea de carrapato, ao fazer a postura dos ovos, esses ovos vão manter a Rangelia, e isso vai se manter de forma transestadial, ou seja, os ovos vão eclodirem, essas larvas de carrapato vão ter a Rangelia, essa larva, quando passar para o estágio de ninfa, vai manter a Rangelia, e a mesma coisa para o adulto. Então, a Rangelia se mantém em todos os estágios do carrapato. A Rangelia se acreditava que os animais de pastoreio, né, os cães de pastoreio, os cães de fazenda, seriam mais suscetíveis a apresentar o Nambiuvu, que era a orelha que sangra. O que acontece? Agora que a gente já explicou, né, na verdade esses animais simplesmente tinham mais contato com o carrapato ou com nessas regiões de mata. Então, não obrigatoriamente seja uma coisa específica de animais de pastoreio, e sim, né, qualquer animal, qualquer cão que viva nessas regiões, que possa ter contato com o carrapato, que é o Amblioma aureolatum, ele vai ter. Aqui a gente tem um exemplo, né, diferente de ser um Border Collie ou um Pug, ele vai poder, sim, se infectar com a Rangelia vitale, desde que tenha contato com o carrapato. Então aí a gente chega num diagnóstico epidemiológico, né? Conhecendo o Amblioma aureolatum, conhecendo o Rhipicephalus sanguineus, a gente sabe que se um animal, por exemplo, foi para a área de mata, um animal que é da cidade, né, passou por uma região de campo, foi viajar para alguma região que possa ter tido contato com o Amblioma aureolatum, ele pode estar infectado, na verdade, com Rangelia vitale. O que acontece que um animal que sempre viveu no apartamento, não, enfim, faz passeios próximos apenas na cidade, no bairro, pegou o carrapato, possivelmente seria Rhipicephalus sanguineus, e aí ele tem uma infecção por babésia. Tá? Então, claro que tudo isso tem que ser associado com sinais clínicos, com outras questões, mas, basicamente, conhecendo a clínica, conhecendo por onde que esse animal transitou, se direciona para qual diagnóstico a gente pode dar. Em vida livre no Brasil, tá, já foi observado reservatórios nos 3 canídeos silvestres. Aqui eu acho que só vinagre, a gente não tem descrição, mas graxaim, cachorro do mato, lobo-guará, já foi observado. E aí, como esse carrapato ele mantém um ciclo, né, em todas as fases aqui do seu ciclo de vida, acredita-se que esses roedores e aves também fazem parte do ciclo da Rangelia. Isso seria natural, porque esses animais, os canídeos silvestres brasileiros, eles não apresentam clínica para Rangelia vitale. Então, eles não adoecem da Rangelia, a não ser que, né, em situação de estresse, situação muito não esperada por esse animal. E aí o acidente acontece, né, o problema acontece quando o cão entra no cenário. Então, assim,
como é que funciona a patogenia por parte da Rangélia. Então, eu te pedi para te... Então, assim, quando acontece a, a lesão no endotélio vascular, né? Então esse parasito, nessa fase do parasito, vai estar na parede do vaso, e aí quando se rompe da parede do vaso, vai causar essa lesão no endotélio, vai causar uma plaquetopenia, e vai causar, então, esses distúrbios de hemostasia que a gente comentou, que é a orelha sangrando e as petequias. As petequias não são tão comuns, mas a orelha que sangra é bastante comum de acontecer nas infecções por Rangélia vitária. Então, o ciclo da Rangélia, a partir do momento que o carrapato começa a fazer começa a se alimentar no cão, ele vai transmitir os trofozoídeos, que vão então penetrar na parede do vaso, e depois, quando forem, né, se liberar para fazer a infecção de eritrócitos e as células de defesa, vão causar os sinais clínicos que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Aqui uma foto bastante interessante, tá? E aqui, notem que é um vaso sanguíneo aqui é a parede do vaso, e a gente pode observar aqui as inclusões na parede do vaso, do epitélio vascular, e aqui também eritrócitos, né? Aqui, os eritrócitos infectados por Rangélia. Então, assim, essa foto é muito boa, demonstra certinho como funciona, né, como faz parte do ciclo da Rangélia. E aqui nesse gráfico vocês podem ver que um animal inoculado, né, ou seja, é feito experimentalmente o inóculo de Rangélia vitale, nos primeiros 3, 4 dias ele já tem uma plaquetopenia bastante agressiva, tá? E claro que aqui foi acompanhado, né, por um tempo, esse animal já foi, como inoculado, já foi acompanhado e tratado. E aqui, quando ele a transição pelo vetor, até depois eu mostro um pouquinho maior esse slide aqui, mas quando acontece a transição pelo vetor, ali pelo 12º dia, a gente vai ter também uma queda no número de plaquetas bastante agressiva, que se perpetua aí, né, tem um acompanhamento de 48 dias um animal experimentalmente infectado. E aqui, todo o processo, né, e aí também a gente acompanha melhor como funciona para um animal chegar a uma clínica ruim pela rangeliose, mas basicamente tudo se inicia com a entrada do patógeno, que vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai fazer uma chamada de epsidina, vai fazer uma liberação de epsidina. A epsidina vai fazer com que as células de defesa segurem o ferro. Tá? Por elas segurarem o ferro, vai fazer com que não tenha ferro suficiente ou comece a ter deficiência de ferro para a produção de hemácia. Então, é um dos fatores que vai levar a uma anemia, ou, né, e aí os animais vão começar a apresentar um processo anémico. Outra coisa que vai levar à anemia também é a hemólise. Então, os parasitas vão estar fazendo a análise a hemólise, vão estar rompendo as células dos eritrócitos, e aí também outro processo anêmico. Então, vai ter duas vias que vão causar uma anemia nesses animais. Tá? A hemólise vai desencadear ainda uma liberação de pirógenos, que a gente vai ter os casos de febre. Pela liberação aí, né, pelos altos números de bilirrubina, a gente vai ter, então, uma sobrecarga hepática, isso, né, liberação, aí a produção também hepática, a gente vai ter a icterícia, e uma hemoglobinemia, que vai levar a uma hemoglobinúria. Não é uma coisa tão comum, mas em casos mais avançados pode acontecer. E aí o problema, o grande acontecimento que aí a gente tem também na Babesia rossi, lá na África, ou às vezes, né, na Europa com a Babesia canis, é que pode acontecer os casos mais graves, que são decorrentes acontece um processo anêmico, que começa a faltar, né, começa a ter uma deficiência de oxigênio, uma anóxia anêmica, que associado a essa hipovolemia, né, a gente vai ter baixa de eritrócitos, vai estar com um organismo totalmente mais debilitado, vai fazer com que tenha uma redução na oxigenação tecidual e, consequentemente, levar à síndrome da disfunção múltipla de órgãos. Associado a isso, essa anóxia anêmica vai estimular um metabolismo anaeróbico
e levar uma acidose metabólica. O animal que chega nesse estágio aqui, possivelmente, né, tem grandes chances de gerar óbito, mas, né, tratamentos adequados, enfim, tratamento de suporte, tudo isso tem que ser levado, por isso que é importante, né, sempre ter a indicação de instrução do tutor. Vinícius, dá só uma seguradinha naquele slide ali. Gente, Sim, ó, o que que é importante de patogenia? É como que o problema é gerado. Esses patos ali, ó, se vai ter problema com ferro, se vai ter ruptura de hemácia e vai liberar um pigmento que vai para a urina, se vai ter uma alteração no fígado, se vai aumentar a temperatura e se vai dar uma acidose, quando a gente fala assim de terapia de suporte para qualquer enfermidade, a gente vai combater o problema que isso está gerando. Então, quando o Vinícius apresenta essa patogenia, são essas disfunções que vão aparecer na clínica. Por isso que o veterinário tem que ficar atento, porque tem várias enfermidades que podem ser parecidas com isso. E às vezes o proprietário vai falar assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer o diagnóstico diferencial. O Vinícius vai falar disso depois. Mas quando eu vejo essa alteração, então, eu vejo um animal com uma alteração hepática, alteração renal, falta de ferro, dificuldade respiratória, então, são, não, lembre-se, não, a gente quando fala aqui na disciplina de doenças parasitárias, a gente foca só nisso, mas se eu pegar alguma enfermidade por bactéria ou por algum vírus, pode ter um quadro parecido. Então, assim, patogenia é o que vai gerar a enfermidade. Então, o Vinícius está mostrando aqui o que que o agente fez no corpo do paciente e agora ele vai apontar os sinais clínicos. Então, gente, tem que prestar atenção nesses passos. Então, problema de ferro, falta de hemácia, ruptura de hemácia com liberação de hemoglobina, alteração do fígado e febre. É isso que vai gerar o sinal clínico. É por isso que eu fico pegando o pé de vocês. O aluno às vezes quer decorar o sinal clínico e acho que tudo que a gente chama patognomônico, que ele exerce exatamente um sinal para aquela enfermidade e não. Os sinais clínicos são indicativos da possibilidade que está acontecendo dentro do corpo. Para eu ter uma confirmação, eu vou me ater a vocês. Diagnóstico sorológico, diagnóstico de biologia molecular, façam diagnóstico. Beleza, Pires? Jorge, só perguntando, não sei como é que tá a biologia molecular aí, tem alguém fazendo PCR diagnóstico aí na região? Não, não. Por isso que todas as minhas amostras vão para ti. Ainda bem. Então tá. E aí a gente chega nos sinais clínicos. Então, assim, aqui no trabalho, né, do professor João, né, ele fez, avaliando 35 cães com rangeliose, e aí a gente vê, né, que nem todos, né, os cães apresentavam sinais clínicos bastante específicos, digamos assim, mas a gente tem, né, por exemplo, 100% apresentou apatia e anorexia, aí 75%, 76% febre, palidez de mucosa, né, normal em anemia, apenas 35% apresentou sangramentos. Então, assim, por mais que sejam sinais que, como o Royce falou, nos direcionem para isso, nem sempre eles são confirmatórios, né? Por isso que é preciso outras técnicas para a gente dar não só o sinal clínico pode ser levado em consideração, tem que ser uma combinação de fatores para dar um diagnóstico mais preciso. E aí, por exemplo, né, as dúvidas de diagnóstico que a gente pode ter entre alguns parasitos, né, como Babésia e Rangélia, a gente vai ter, no caso da Rangélia, icterícia e uma diarreia. E essa diarreia é causada aí por uma deficiência, né, no intestino, pela vascularização do intestino, que vai fazer com que não tenha suficiente função intestinal para fazer a absorção desses nutrientes, e esse animal vai ter uma diarreia. Então, são sinais que podem aparecer, podem induzir a uma suspeita se associado aos outros sinais clínicos, mas é sempre necessário associar com outras técnicas de diagnóstico. E aí, como eu mostrei, né, as plaquetas, num animal infectado por vetor, a partir do 12º dia, vai ter uma plaquetopenia bastante agressiva, né, chegando a níveis abaixo de 50 mil microlitros de plaqueta, então fica bem abaixo do normal, do intervalo de referência. E aí uma anemia também, mais ou menos no mesmo período, começa a aparecer ali pelo 12º dia,
e se mantém, né? Aqui, claro que a gente tem um acompanhamento de 48 dias, o que não é comum para um animal que chega na clínica, né? Quando chegar para vocês, tem que ser levado em consideração essa questão também, que aqui a gente tem um gráfico muito bonitinho, né? Mas na prática é muito diferente. Então, pode chegar um animal que esteja nesse estágio aqui, ou pode chegar um animal que está no começo de uma infecção. Então, assim, tem que sempre associar muito bem todos os fatores. Leucograma, aqui, novamente, num animal acompanhado 48 dias. Importante daí entender que ele é bastante inespecífico, tá? Fazer um leucograma, ou avaliar monócito, que a gente não vai ter um acompanhamento que possa ser visível um porquê ou e seguir para um diagnóstico. Porque, novamente, vocês teriam um dia aqui, desses exemplos aqui de 48, né? E isso não daria muita noção do que esse animal poderia estar infectado. Então, assim, esfregaço sanguíneo é bom? A gente consegue identificar os merozoítos, consegue identificar em outros estágios, né, ali, por exemplo, nas células de defesa, mas morfologicamente, se for encontrado apenas merozoítos aqui nos eritrócitos, a gente não consegue diferenciar entre Babesia e Rangélia. Claro que precisa associar com outras questões, por isso que é necessário daí, né, observar se encontra essas inclusões nas células de defesa ou se encontra se conhece o histórico do animal. E aí, por isso, né, que é preconizado, talvez, a realização de técnicas moleculares, que hoje já, pelo menos, são mais... já não são tão difíceis de serem encontrados quem faça, e nem é uma técnica mais tão cara de fazer o diagnóstico. Deixa eu só ajudar um ponto aqui em relação à aula da semana passada, que eu falei sempre, né? Eu encontrei um carrapato no paciente e eu tô com suspeita, eu coleto o sangue e mando pro material. E uma das coisas que eu mostrei para vocês é a respeito de esfregaço sanguíneo, tá? Então fazer a lâmina não é tão fácil assim quando a gente fala, tá? No começo a gente vai errar bastante. Eu falei para vocês que as minhas lâminas ficavam sempre horríveis. Professora Nicole sempre brigava comigo lá na outra universidade. Mas isso é uma coisa, gente, que vocês precisam começar a exercitar, principalmente quem faz estágio. Coletou sangue, fazer o esfregaço sanguíneo e ler o esfregaço sanguíneo desde já. E quando tiver aula lá de análise clínica, para de reclamar da professora Tainã, né? Ai, professora, que chato fazer isso. Porque, como está mostrando o Vinícius, a gente tem como fazer, às vezes, um diagnóstico, se a gente, de acordo com a fase do animal, né, que ele apresenta, de fazer um diagnóstico direto por lâmina. Então, às vezes, a gente suspeita que está na fase mais aguda, não precisa nem mandar o material para o laboratório, eu já vou matar essa minha dúvida fazendo o esfregaço. Pode acontecer 1 em 1 milhão, gente, mas se acontecer esse 1 milhão na mão de vocês e der certo, vocês vão ajudar o cachorro antes mesmo de mandar o material para o laboratório. Então, é extremamente importante criar o hábito de fazer a lâmina. Então, a gente sempre pensa eu volto a falar, às vezes a gente fica preocupando com essa doença, mas se o animal chegar às vezes muito pálido, for um filhote, vocês podem até pensar de gastroenterite hemorrágica e errar o diagnóstico. Então, faz a coleta do sangue, manda para o laboratório, mas faz o esfregaço para poder ter até tirar a dúvida mais tarde. E outra, por mais que vocês não tenham o hábito, mandem às vezes a lâmina para o laboratório, que às vezes facilita também, principalmente naquele paciente que vocês tiverem a dúvida de ser um quadro agudo. E outra, não é porque o cão não tem o carrapato, que ele não tinha o carrapato na semana anterior, ou o cachorro, tem cachorro que vai para o banho e tose e perde o carrapato, tem cachorro que a pessoa às vezes tira o carrapato, joga fora e esquece. Então, a ausência de carrapato não quer dizer que o animal não esteja com esse quadro que o Vinícius está descrevendo da enfermidade. O carrapato a gente tem que sempre pensar que ele tem o ciclo dele, né? Então ele vai tanto larva quanto ninfa, digamos assim, uma larva 3 a 5 dias, faz o repasto e cai. Ninfa de 5, 7 dias, faz o repasto, cai. Adulto, aí tem ali 7, 10, 12 dias, faz o repasto, cai. Então pode ser que tenha se alimentado, infectado o animal, caído. Então nem sempre se não tem o carrapato, apenas o tutor não observou, mas teve contato com a área de mata, como foi comentado, a angeliose é bastante agressiva, leva a óbito, tá? Já em tubarão tem registro, né, de Rangélia.
Então é um cuidado que tem que ter. Eu não sei, Jora, não sei se tem acompanhado alguma clínica aí, se tem tido registro, assim, em Babésia, Rangel, não sei se está... Vinícius, eu acho que o que falta em Tubarão é diagnóstico. Tá? Pode ser bem sincero. Por isso que eu bati na tecla na semana passada da tal da doença do carrapato, que eles vão notar que o animal começa a apresentar alguns quadros, o veterinário pula todas as fases e vai direto para antibiótico terapia, e a antibiótico terapia, quando é ineficiente, acaba trocando, mas e faz só o hemograma, às vezes nem faz a lâmina, mas esquece de fazer a biologia molecular para ter confirmação. Eu acho que não Sim. tem nada contra eu ter a suspeita clínica e eu entrar com antibiótico terapia. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é não continuar fazendo tratamento. Em contrapartida, eu sei que às vezes o proprietário, não, mas já deu o diagnóstico, é doença de carrapato, não precisa confirmar. Então, a gente fica nisso. Então, acho que falta, na verdade, a confirmação diagnóstica, na verdade. Até comentando aí de doença do carrapato, até eu vou comentar depois da erliquiose, que é uma coisa que é um grande problema, né? Quando você tem o diagnóstico diferencial entre as duas. Porque são dois fármacos diferentes para se tratar. Dois fármacos que causam, por exemplo, para tratar a erlíquia, tem um fármaco que vai causar problemas intestinais, né? Uma, enfim, pode levar a diarreia. E aí, se tu está tratando para rangeliose, um animal que um fármaco com doxiciclina, no caso, tu vai estar dando um fármaco que não vai ser eficiente para um animal que já pode estar desencadeando com problemas intestinais. Então, tu vai estar agravando mais o caso, né, do bicho e não tratando ele necessariamente. Mas, enfim, voltando aqui então. Então, assim, técnica molecular não tem segredo. Hoje não é tão mais difícil de se encontrar para se fazer, para se encaminhar. Sim, tubarão. Eu achei até que a Tainan estivesse já fazendo aí. Pelo que entendi, É, ela. ela tá fazendo alguma coisa de PCR, eletroforese, né? Aham, Mas e aí, até assim, meus alunos já brigo com eles sempre, né? PCR não é diagnóstico, PCR é amplificação e depois tem eletroforese. Mas o que está faltando também é o PCR e RT, né? Que eu acho que essa é a grande diferencial em muitos lugares. E a Tainã, eu não sei quais são os diagnósticos que tem lá na LES. aham. Tá, entendi. Entendi. É, a eletroforese digamos assim, o passo final da PCR, né? Então a PCR faz a amplificação, depois vai para correr o gel na eletroforese para a gente ver se realmente amplificou ou não. Então a técnica molecular, ela digamos assim, Tem um aluno aqui falando que tem um laboratório em Criciúma que faz, que é a LabSul. Ah, legal. Eu acho que faz mesmo, eu só não tenho certeza qual é a técnica que é utilizada, mano. Se é real time ou se é Se é convencional. real time ou que tipo que Aham, é, mas eu acho que é o que o LabVet Sul em Criciúma faz. É o Marlon que tá falando aqui entendi. até. Ah, legal. Não sei, o real time para o tempo real, o tempo real para convencional, a diferença é que a gente ganha um tempo aí quando vai fazer um PCR em tempo real, né? Ele tem alguns cuidados a mais, que ele é muito mais sensível no sentido de tem riscos de a gente pode ter alguns problemas um pouco mais chatinho de fazer, digamos assim, mas o PCR convencional também é bastante eficiente, né? Não deixa de ser uma forma de diagnóstico bastante específica para o que precisa ser feito. Então, aqui, felizmente, né, para o Porto Alegre Grande Centro, vai ter para tudo. Então, aqui no laboratório em si, a gente não faz comercialmente as PCRs, tá? Ou, enfim, técnicas de copro ou PCR, mas a gente faz para estudos. Então, tudo que chega para nós, ou que alguém pergunta se quer testar alguma coisa assim, geralmente a gente faz para pesquisa. Né? Então, a gente vai atrás de entender, tem um animal aqui positivo para Rangélia, que é suspeita de Rangélia. E aí a gente faz todas as perguntas. Mas ele teve em área de mata? Como é que está a clínica dele? Como é que está? Porque às vezes, né, o clínico atendeu, viu os merozoítos ali no eritrócito, fez uma lâmina e sei, já suspeitou de Rangélia, mas aí, como, né, para as pesquisas que a gente vai fazer com Rangélia, por exemplo, se a gente está recebendo só Rangélia, né,
e aí a gente pediria todos esses informativos para saber se realmente tem a possibilidade de ser Rangel ou não. Então, por isso é Ô sempre bom Vinícius, associar. tem um aluno aqui perguntando por que que na região sul de Santa Catarina não se faz tanto, né? Você perguntou se é devido ao custo. Eu acho que, na verdade, assim, o veterinário tem um costume de achar que tudo é caro e não oferecer ao proprietário, tá? A gente tem uma preguiça também de conversar com os laboratórios da nossa região para poder fazer o diagnóstico. Então, para mim é muito confortável, porque eu pego todo o meu material e mando direto para a URGS em Porto Alegre. Então, eu já estou atrelado a isso, né? Por isso que assim, eu não sei quem que faz na região, porque eu acabo não utilizando. Está mal acostumado. Tô bem mal acostumado ou eu tô mal acostumado, porque o que que acontece? Algumas vezes, como eu vou para um laboratório de referência, eu consigo melhorar o meu diagnóstico diferencial para saber exatamente qual é o agente. E uma coisa importante, a vantagem de trabalhar com alguns laboratórios de ter o contato, é ter o feedback, é ter a resposta. Ó, qual é a fase, qual é o período? Porque, gente, vocês não têm como decorar tudo, tá? Então a gente se forma, a gente liga, eu ligo pro laboratório, pergunto o que que eu tô errando, qual é a amostra que eu tenho que coletar. Então, essa questão de conversar com o laboratório me ajuda bastante. Então, eu tenho esse tipo de relação hoje com o meu laboratório, onde eu faço doutorado. Mas então, eu acho que não se faz. E outra coisa, né? Às vezes a gente faz muito o diagnóstico terapêutico. Eu usei o remédio, eu melhorei o paciente e eu acho que eu curei. Na verdade, a gente usa o remédio, o paciente melhora, só que depois de 2, 3 meses, volta tudo e muito pior. Então, existe ainda uma questão do médico veterinário não fazer um correto diagnóstico. E não é só em pequenos, em grandes também, tá? Então, eu acho que o Vinícius até pode falar melhor isso. Então, eu acho que não é custo. Porque, e outra coisa, quando o médico veterinário começar a ser processado, o custo de um teste de biologia molecular vai ser bem barato. E a gente tem que começar a entender que essas enfermidades, principalmente transmitidas por carrapato, com questão de aquecimento, mudança climática, elas serão cada vez mais comuns. Elas já são comuns na nossa região, mas a gente não dá valor. E vocês são treinados na faculdade para falar de sinomose, parvovirose. Vinícius, qual seria o custo para um teste desse? Aqui em Porto Alegre, a gente faz as PCRs aí em torno de 80, 120 reais, dependendo do teste quando vai ser feito. É, ali, ó. A Laura A que Laura também. comentou aí também. A Laura também é uma colega nossa médica veterinária que trabalha com a gente lá no laboratório, tá dando um suporte aí. Mas, galera, vamos supor, R$ 150. Uma caixa de antibiótico, bom, vai ser um valor desse. Para eu ver se eu vou usar 2, 3, 4 caixas, é melhor eu ter o diagnóstico correto. Então, o teste, ele não é caro. O teste, ele é barato porque vai ser ele que vai fazer o direcionamento do meu tratamento. Tá? Então, quando a gente. E outra, eu estou falando com colegas e não com dono de cachorro. Vocês já sabem que eu não estou nem aí se vocês têm cachorro ou não. Então, vocês têm que ter a cabeça de médicos veterinários profissionais que farão a indicação aos seus clientes do tratamento correto para um diagnóstico específico. É esse o grande diferencial, tá? Então, é, custa algum valor? Custa. Mas esse diagnóstico correto pode salvar a vida do paciente. Como eu falei, né, tem tratamentos que tu pode pensar que é o certo e acabar dando um tratamento errado e custar mais caro ainda para o tutor, né? Então seria mais fácil ele ter feito um exame ali que custou R$ 150 do que postergar um tratamento e ainda sofrer depois que deu o tratamento errado para um bicho, ele ir a óbito e tu ainda responder judicialmente por isso. Então é menos custoso no geral, né, como médico, falando como médico veterinário, dar um diagnóstico preciso, mesmo que o tutor tenha que arcar um pouco mais com isso. Né? O tutor ele é obrigado a cuidar do animal dele, então, independente do custo, é importante que a gente tenha essa noção. Aí, assim, voltando, a parasitemia da Rangélia, ela acontece, né, a presença, né, da parasitemia da Rangélia, ela acontece ali a partir do terceiro dia até o 15º dia. Qual é o problema para diagnóstico em esfregaço sanguíneo? Os sinais clínicos da Rangélia vão aparecer ali pelo 16º, 17º dia. Tá? Então, assim, um animal, para ele estar com uma parasitemia alta, para você encontrado ele, para encontrar ele no esfregaço sanguíneo, é um pouco mais complicado. Vai encontrar, pode ser que encontre, tudo bem,
mas ainda assim os sinais clínicos vão estar um pouco mais, vão aparecer um pouco depois da parasitemia, e o que pode dificultar no diagnóstico, né, da Rangel. E aí, reforçando, né, aqui é uma tabela do trabalho do professor João também, em que aqui os dias para esse animal ser positivo do sangue, em animais inoculados ou infestados naturalmente, experimentalmente por carrapatos, em que, por exemplo, eles deram positivos para PCR no sangue no dia 12, mas eles nunca estiveram com uma protosaremia no diferencial de leucócitos, nunca apresentaram essa protosaremia. Então, assim, tem casos em que não vai ser possível realizar um esfregaço que tenha esse diagnóstico. Por isso que, né, técnica molecular sempre vai indicar quando que pode ter, né, o aparecimento do protozoário. E aqui novamente, né, trabalhos que avaliaram em esfregaço e PCR, e por onde vocês podem ver que apenas metade dos cães que estavam positivos na PCR foram positivos em esfregaço sanguíneo. Tá? Então, mais um sinal aí que a gente tem que pensar que nem sempre o esfregaço sanguíneo pode nos indicar a um diagnóstico. Sempre precisa estar associado. Aí, assim, né, sabendo de todos esses fatores, como é que a gente indica esse diagnóstico? Né? A gente tem que levar em consideração, então, a clínica e a epidemiologia, ou seja, o animal está com sangramento de orelha, ele teve em região de área de mata. Podemos, talvez, pensar que possa ser uma indicação. O tutor não quer porque não quer, ele não vai fazer a PCR, não conseguiu encontrar também no esfregaço sanguíneo, enfim, não conseguiu dar o diagnóstico de Rangélia pelo esfregaço. E aí, ok, pode dar um diagnóstico terapêutico através do uso do fármaco, para que a gente, pelo menos, consiga chegar num tratamento, né, para que esse animal seja tratado. Então, assim, situações, né, enfim, coisas que a gente tem às vezes que passar. E aí, imunistoquímica pode ser também uma técnica para ser utilizada, PCR, e aí histologia, né, também, claro. Exames indiretos para a Rangélia ainda não tem, mas existem estudos, né, tem estudos já prontos para a produção de exames indiretos para a rangeliose. Tá? O tratamento, antigamente era utilizado a ceturáceo-minazeno, o que acontece é que ele é bastante neurotóxico, então meio que foi deixado de lado, caiu por terra. E hoje não, o tratamento tanto da babesiose quanto da rangeliose é o imidocarb. E aí ele ainda assim tem um pouco de toxicidade. O que acontece é que, né, como prevenção, se utiliza sulfato de atropina. E aí, né, você pergunta, se tratamento de babese e rangélia é igual, por que né, por que precisa chegar no diagnóstico preciso de um ou do outro, né? O que vai me adiantar, digamos assim? O que acontece é que a rangélia, por ela ser tão mais agressiva, né, tu vai ter que estar oferecendo tratamento de suporte para que esse animal não sofra muito com a rangeliose. Então, assim, chegou um diagnóstico recente, né, o animal ainda não apresentou tantos sinais clínicos, tu sabe para onde direcionar esse tratamento. Tu sabe que toda aquela patogenia que eu mostrei ali, aquela fisiopatogenia que acontece, tu vai poder limitar, né, com o uso de um tratamento mais específico, utilizando, né, um tratamento de suporte melhor. Por isso a importância de diferenciar no diagnóstico entre babésia e rangélia. Aí só a título de curiosidade, né, coisas que a gente se pergunta, por exemplo, por que não existem, e aqui claro, né, um estudo que faz uma suposição do porquê que não existe lobo ou outros canídeos do gênero Canis aqui na América do Sul. Isso na classificação filogenética deles, né? E aí a gente pensa, aqui eles pensaram, esse Peter Mitchell pensou, que uma das questões que fizeram com que esses lobos ou esses canídeos não conseguiram descer da América do Norte para a América do Sul é justamente a patogenicidade, não só da Rangélia vitalia, mas também de outros
outros agentes que tem aqui na América do Sul. Então a gente tem sinomose, a gente tem a rangeliose, a leishmaniose e a trypanosomiase. E tudo isso associado pode ter evitado, né, a suspeita desse estudo que aconteceu, é que pode ter evitado que esses animais eles tenham descido, e aí possivelmente eles tenham servido como uma barreira epidemiológica. Então, os cães que nós temos aqui, né, os canídeos que nós temos aqui, que é o graxaim, raposa, o lobo-guará, eles coevoluíram há muitos anos, né, milhares de anos atrás, com esses agentes, e aí eles não têm clínica desses agentes. Mas os cães que lá da América do Norte poderiam ter descido, foram barrados, né, não conseguiram devido à presença desses agentes aqui na América do Sul. Deixa eu dar um help aqui numa coisa. Gente, eu trabalho com lobo-guará, né? Eu trabalho com cerdócio. Então, lobo-guará é crisócio, que significa cão dourado. A raposa é Licalopex. Então, esses animais, eles são do grupo das raposas, igual aquela raposa vermelha que tem lá nos Estados Unidos. Então, biologicamente, fisiologicamente, eles são diferentes, tá? São muito parecidos, mas é a mesma coisa que nós e chimpanzé. Nós somos macacos, mas eles são um grupo diferente do nosso. Então, o nosso sistema imune, ele responde de um jeito e o de chimpanzé de outro. O sistema imune de raposas, né? E vamos chamar esse grupo raposa de um jeito e de lobo de outro. E junto com o lobo tem o coiote. Então, esses animais, quando a América do Sul encostou no Panamá, que eles poderiam descer, essas enfermidades, elas não deixaram. E até adiantando, né? Eu, Vinícius, a Laura que está aqui junto, a gente até está discutindo de um outro agente, que é um citalquizum, que é um parasita de felinos, que para os nossos felinos selvagens, eles não tem problema nenhum, mas para o felino doméstico, provavelmente seja patogênico, ou seja, ele produz a enfermidade. Então, quando a gente vai entendendo isso, né? O Vinícius falou, leva 15 dias para poder ter o início dos sinais clínicos, né? A gente apresenta vários canídeos no meio do mato que não apresentam problema nenhum. Aí a gente fala, não, mas é o canídeo que é o problema. Não, o canídeo não é o problema, né? O cachorro do mato, o cerdócio, o graxaim, como a gente tem na região do Tubarão. É que esses animais, eles estão há milhares de anos convivendo com o parasita. Todos os animais que tinham para morrer com parasita já morreram e sobreviveram os animais resistentes. Então, os canídeos que a gente tem são os canídeos que já passaram pelo processo de seleção e sobreviveram. O nosso cachorro que chegou há menos tempo dá problema. E por que eu estou falando isso de novo? Lembre-se que a gente pegou vários cães do Rio Grande do Sul e levou para vários lugares do Brasil para fazer adoção. Será que algum desses animais não levou um cavalo de Troia, que pode ser até mesmo uma rangélia ou uma babésia diferente, para outras regiões do Brasil? Então, quando a gente fala toma cuidado com o transporte de animal, que a gente tem essa preocupação, é porque muitas vezes a gente tem cães que já se acostumaram e não apresentaram a enfermidade, ou estavam no período que não tinha o sinal clínico e com a viagem do transporte pode levar o problema para outro lugar. Isso aí. E aí, enfim, o problema não é um problema, né? É uma forma do ambiente controlar as espécies que aqui permanecem, né? Então, quando vem um animal exótico, no caso o cachorro doméstico, ele para a região é um animal exótico, digamos assim, né? Ele não é natural daqui, então ele, por não ter coevoluído com essas espécies, vai acabar sofrendo com as doenças. Beleza, aí pulamos dos piroplasmas, né? Vamos agora falar de um pouco mais polêmica. E aí a gente entra na leishmaniose. E aqui a gente tem... eu vou trazer um pouco do cenário em humanos, até peguei uns dados de Santa Catarina, para a gente entender como é que está a situação nos últimos anos da leishmaniose aqui no Brasil. Aí assim, então... Por que ela é importante, né? Por que ela é tão citada? É uma grande endemia presente em 88 países, até mais. Anualmente, 350 milhões de pessoas ameaçadas e 12 milhões infectadas já que se conhece. Mais, enfim, 2 milhões ao ano. Alta incidência no Brasil. E aí, né, por deprimir o sistema Entre eles, eu. Eutanásia? Não, brincadeira. Mas e aí associado com, pensem que deprime o sistema imunológico. Quando associado com HIV, pensem que enfim, causa estabelecida, né?
E aí aqui uns dados em humanos que a gente tem comparado com o globo, né? A gente vê que o Brasil é um país bastante acometido pela leishmaniose, um grande problema para nós. No Brasil, os casos de leishmaniose visceral em humanos de 80 a 22, eles, enfim, seguem uma montanha-russa. Aqui eu penso que tem alguma baixa notificação, tá? Mas tem até comentado ali, né, por causa da pandemia, muitas pessoas teve uma subnotificação, e aí também teve enfim, outros fatores. Aqui, considerando por região, a gente nota que a linha verde ela está quase zerada aqui junto com a linha mais baixa aqui. A gente vê que ela não tem tanta notificação na região sul do Brasil, mas em comparação, por exemplo, com a região nordeste aqui, enfim, muito mais casos. Mas, ainda assim, a taxa de letalidade por leishmaniose visceral vem crescendo com os anos, né? Então, aumentou aí quase 3% nos últimos 10 anos. E aí, quando a gente fala de cães, tá? Aqui um dado de Florianópolis nos últimos 10 anos, ali, de 2010 a 2020, mostrando o número de cães positivos e eutanasiados. Então, o número de cães positivos é quase o dobro e apenas metade, então, né, dos animais foram eutanasiados. Tá? Porque a eutanásia é a forma de controle. Hoje a gente tem um tratamento, né, claro, mas é a forma de controle quando é indicado para se fazer, né, quando, enfim, o tutor não consegue fazer o tratamento, que não é tão barato assim. Enfim, tem todos uns cuidados a mais. Mas depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, a transmissão ela é feita pelo flebotomínio do gênero Lutzomia, tá? Então, são pequenos mosquitinhos que já se sabe que existem diversas espécies no Brasil, tá? Então, a gente tem Lutzomia longipalpis, aí mais a região mais ao norte, nordeste do país. Para cá, para o sul, a gente tem outras espécies, tá? De flebotomínios que estão sendo descobertos por fazer a transmissão. Tem a suspeita de carrapatos transmitirem, mas não tem nada comprovado. E a mesma coisa para pulgas. Tá? Então, ainda é bastante inespecífico para esses outros ectoparasitos. Mas sabe-se que o flebotomínio é o principal vetor, principalmente, né, unicamente a fêmea que faz a alimentação e faz essa transmissão da leishmaniose. Tá? O ciclo, basicamente, a gente vai ter 2 estágios, aquela forma conhecida, né, a promastigota que a gente conhece, que é bonitinha da leishmania, ela vai estar presente no flebotomínio, no hospedeiro vertebrado. Essa promastigota, que é a promastigota metacíclica, né, que vai penetrar, então, nos macrófagos. Nessa penetração, ela vai conseguir fazer um vacúolo e vai, então, conseguir se diferenciar em a mastigota e se reproduzir lentamente até que seja possível romper essa célula de defesa e aí infectar outras células e aí, né, fazer a sequência da infecção. Então, assim, para cães, é uma doença de distribuição mundial, como vocês viram no mapa ali, ela está, né, em quase todos os continentes, acho que em todos os continentes, na verdade, a não ser nos árticos, né? Nos cães eles vão apresentar forma cutânea e visceral, e vai acometer mais aí cães mais jovens ou idosos, que eles vão ser mais suscetíveis, e aí ou cães imunossuprimidos, né? A leishmania vai causar a destruição dos macrófagos. Aqui a gente tem um macrófago rompido como exemplo, né, com as amastigotas aqui, tanto na cutânea quanto na visceral. Tá? E eles podem desenvolver a doença por pouco tempo, eles podem manter anos, né, com alguns sinais bastante, ou pode se manter assintomático ou sinais brancos, ou por toda a vida. Qual é o problema desses animais assintomáticos ou desses animais que têm uma clínica não tão exacerbada? Que eles não deixam de ser fonte de infecção. E aí a gente tem esse grande problema que eles continuam podendo transmitir para outros animais e
maior risco para outras pessoas. E aí na forma cutânea, o que a gente tem que saber é que a gente vai ter uma clínica bastante, digamos assim, comum, né? Porque a gente vai ter as úlceras cutâneas, geralmente em lábios ou pálpebras, e uma onicogrifose, né? Que é o crescimento das unhas. Então, assim, o animal ele vai ter uma alopecia, vai ter nessas lesões crustosas pelo corpo todo, e aí, né, vai ficar com esse aspecto dessas lesões por todo o corpo e com as unhas crescidas, que é o que a gente vê geralmente nos cães infectados por leishmania. Já o animal com a forma visceral, com a progressão da doença, ele vai ter aí uma clínica bastante agressiva, tá? Então, além das lesões cutâneas, né, a gente vai ter uma palidez de mucosa, a gente vai ter uma febre irregular, um emagrecimento progressivo, né, uma cactice intensa na fase terminal, então o animal fica literalmente em pele e osso aqui, além de apresentar todas as lesões ainda. Vai ter hipertrofia do sistema fagocítico, né, pela destruição desses macrófagos, e aí isso vai causar uma esplenomegalia, hepatomegalia e linfadenopatia, e as alterações cutâneas comuns, né, que a gente vai ver. A gente tem aí nessas alopecias, as lesões crustosas aqui em região de face, né, focinho. Animal com aqui, aí vocês notem, né, uma orelha com lesão crustosa, que a gente pode observar sangramento, e aí, né, clínico que talvez não esteja tão ciente, vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar essas lesões aqui, um macrófago que a gente vai ver também inclusões, né? Vocês lembram, eu mostrei ali, da Rangélia, que vai ter inclusões também. E aí, qual que é o risco? Um diagnóstico incorreto. Tá? Então, Jorge, você ia falar alguma coisa? Deixa eu falar aqui, eu tenho leishmania, né? Então, primeira coisa, a gente parece que é uma coisa besta, assim, essa questão do que o Vinícius está apresentando, mas para vocês terem uma ideia, eu passei por 5 médicos até fechar meu diagnóstico, e aí eles não fecharam meu diagnóstico. Aí eu fui para um posto de saúde no Pantanal, porque voltei para a fazenda, eu fiquei 4 meses com uma lesão na orelha, e aí eu voltei lá na fazenda, fui na cidade, e o cara disse, não, eu fui no posto de saúde, o cara fez um raspado da minha orelha, e ele já identificou. Então, assim, a leishmania ela tem duas formas. Então, uma forma, vou resumir, uma forma que fica paradinha e uma forma que nada, tá? Grosseiramente é isso. E ele conseguiu descobrir a forma que fica paradinha num raspado simples. Então, quando o Vinícius fala que tá no macrófago, é o que eu falo sempre para vocês. Entrou alguma coisa e no corpo, a pancadaria começa com o neutrófilo. Só que o neutrófilo é fraco. Ele não dá conta, ele chama o grande comedor. Ele manda um sinal, o mastócito sai lá o monócito, desculpa, sai lá da circulação, vai para a região do tecido, vira o grande comedor macrófago, ele vai fazer. Só que esse parasita, como ele está tão acostumado com os canídeos que existem na região, ele já sabe que vem um macrófago e ele faz o seu primeiro ciclo de vida no macrófago. Não é que o parasita é inteligente, é que ele tem milhares de anos evoluindo para isso. E ali ele se aloja e depois. Então, esse ciclo que eu estou conversando com vocês. Quando eu cheguei em Tubarão e o médico começaram a fazer meu exame, ninguém conseguiu fechar o diagnóstico. Então, gente, com essa questão que a gente tem cães de regiões diferentes, de áreas diferentes, ou mesmo que não tenha um flebotomínio, precisa ficar ligado, porque por mais com que a gente não seja da rotina todo dia ter um cão com leishmania, pode aparecer. Só que em Tubarão, há 2 anos atrás, teve um surto de leishmania, tá? Que foi mal diagnosticado, principalmente mal conduzido pelas autoridades de Tubarão e principalmente os veterinários não foram firmes o suficiente para poder fechar o diagnóstico. Então, esse tipo de lesão, porque se a gente pegar cachorro de rua, tem um monte de cachorro de rua que tem um quadro parecido com esse. A sarna pode se confundir com essas coisas, né? Ou o cachorro que é mal nutrido, esses cachorros que são abandonados, ou depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que o Vinícius e a Laura viveram agora e viram vários quadros, esse tipo de paciente, na loucura, na rotina, gente, é tudo parecido. Por isso que a avaliação bem de um macrófago ou vários esfregaços sanguíneos, acompanhamento e o diagnóstico diferencial é que vai fazer com que a gente tenha uma forma de conduta diferente e melhorada com o nosso paciente. De um exame tão simples, né, Jorge, da tua parte aí
para eles diagnosticarem tubarão, ninguém foi capaz de fazer um raspado a gente para. Não, e fizeram, eu passei por médico, por cirurgião plástico, porque ninguém queria fazer biópsia na minha orelha. Foi um quiprocó. E para piorar, a minha leishmania eu não peguei no Brasil. Então, os diagnósticos de biologia molecular, eles eram. Os fragmentos que eles tinham que usar de genética eram um pouco diferentes. Mas o sorológico e principalmente o raspado, gente, dava positivo. Era só fazer o raspado. E é aquele negócio que eu falo para vocês, que veterinário tem, primeira coisa, tem que saber usar estetoscópio e termômetro. Depois ele tem que saber fazer o exame bom clínico e aprender a trabalhar com lâmina. A gente fica tão viciado hoje em dia com raio-x, com ultrassom não sei das quantas, e a gente esquece do básico. Um simples raspado pode ser o diagnóstico diferencial. Então, né? E aí, cuidados que a gente tem que ter, né? Aí, claro, outras lesões que a gente pode observar, aí, clássico, microgrifose, linfonodo aumentado, hipoplítio, né? Então, sempre tomar esses cuidados. E aí, só para a gente ter noção, né? Eu falei ali pode se confundir com Rangélia, por exemplo. O que a gente tem que observar é que a leishmania, a mastioide leishmania, ela vai ter o cinetoplasto. Então, além de conhecer, né, a clínica, conhecer a epidemiologia desses parasitos, entender da morfologia e saber identificar as diferenças morfológicas desses parasitos também é importante. Tá? Isso te indica de qual parasito que é. A Angélia não tem a cinetoplasto, a leishmania tem. Então, pesquisa do agente utilizando esfregaços ou raspados de pele, curados por Leishman Wright urgência, são, né, as formas que podem ser utilizadas para o diagnóstico de esfregaço. Exame histológico, então, biópsia de lesão, né, aí o Juarez é um exemplo vivo aí de como que foi feito, né, ou linfonodos e medula, aí na busca de cura mastigotas. Aí, punção de linfonodo e cultura. Outros diagnósticos podem ser feitos, então, por aí sorológico, né, imunofluorescência indireta, conhecido como RIF. E aí ELISA, por exemplo, aqui, a única questão é que ele usa um gene chamado HSP70. Esse gene HSP70 é um gene bastante conservado, ou seja, eles são similares, indiferente do tripanosomatídeo que for. Então aí é um cuidado que tem que ter, pois pode ter um falso positivo, e aí, né, por isso que é indicado outras técnicas de diagnóstico também. E aí, né, outras técnicas também podem ser feitas, uma aglutinação, o teste rápido DPP, que é o produzido aí e fácil, que é rápido de fazer também, que é o comum de se encontrar. O tratamento hoje, autorizado pelo MAPA, tá, que a gente tem é o milteforam, e aqui eu trago, né, valores dele, enfim, eu procurei o mais barato ali, digamos, atualizado. E aí, para um cão de 10 quilos, o tratamento seria, né, por 28 dias, o preço de R$ 836, tá? Além de termos um controle utilizando as coleiras, tá? Então, como é uma doença de notificação compulsória, tem que ter, além de todo o cuidado, né, tem que notificar o MAPA que encontrou um animal positivo para a leishmania e, claro, né, fazer o controle do vetor utilizando coleiras ou, enfim, utilizando telas nas casas para que esse animal não tenha mais contato com esse flebotomínio. Tá? O tratamento com milteforam, ele mantém o animal sem ser, não há mais parasitemia, tá? Não realmente não é nem identificado em PCR, não se identifica mais nas técnicas moleculares o parasita, então, ou seja, ele não é uma boa fonte de infecção se o tratamento for feito de forma adequada. E é importante que o animal ele tem que ser reavaliado, né? Se for mantido, ele tem que ser reavaliado a cada 6 meses. Tá? Vou falar uma coisa, Jorge? Não? Tá. Eu não consigo ver tua câmera, tá? Então, mas agora eu abri aqui só para ver, mas qualquer coisa aí eu mudo aqui. Mas enfim, esse animal que é tratado, ele tem que ser reavaliado a cada 6 meses para saber se ele mantém os títulos ou se ele ainda pode ser uma fonte de infecção. Então, um animal que vai se manter tratado, ele tem esse custo aí do medicamento.
e tem o custo de sempre estar voltando, né, para saber se ele é uma boa fonte de infecção para outros animais ou não. E aí, se o tutor não puder seguir com o tratamento ou não tiver como fazer o tratamento, a indicação do médico veterinário tem que ser a eutanásia. Por indicação, aí, né, ó, são essas duas formas que hoje no Brasil são indicadas para fazer o controle da leishmaniose no Brasil. Deixa eu só falar uma coisa, assim, gente, a posição do médico veterinário, ela é de acordo sempre com a legislação, tá? Aí a gente tem que entender é, tudo o que a gente pode e o que não pode fazer, o que que é permitido e o que que não é permitido, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que existe dentro da legislação a questão da eutanásia de animais com leishmania. Por quê? Por causa de saúde pública. E esse é um ponto que existe também na legislação, que na verdade é uma longa história, o pessoal de que vai trabalhar com saúde pública vai conversar com vocês, mas existe também um ponto onde há uma brecha de tratamento. Eu vou falar um pouco da minha experiência. É, todos os pacientes que eu vi de tratamento, tá? Eles melhoraram, aumentou a sobrevida e tiveram que ser feitas eutanásias depois. E eu vou falar pelo meu tratamento. O meu tratamento foi com quimioterápico. Eu fiz o primeiro tratamento, acho que o Vinícius lembra, não deu certo, depois eu fui pro segundo. Foi um mês de tratamento, eu perdi bastante peso. Eu fiquei mais judiado pelo tratamento do que propriamente pela enfermidade, tá? Então, para o animal, gente, é bem penoso. E o que que eu falo isso? Eu já trabalhei com porquinho da Índia que teve leishmania, cachorro que teve leishmania, e muitas vezes ao final de 4, 5 meses de tratamento. E o tratamento é extremamente caro, tá? Então, assim, quando o Vinícius vem e trata e fala sobre eutanásia, eu não vou indicar para vocês, eu não vou nem cobrar em prova se como que vai fazer, não é nada disso. Mas vocês têm que ter em mente que existe a possibilidade de tratamento, sim, ela é uma brecha na nossa legislação, mas as principais indicações para o tratamento, para a questão de animais é eutanásia. E eu vou falar por mim. Eu tive que fazer eutanásia de 9 cachorros do mato vinagre dentro de um zoológico. Eu pedi para a Laura falar um negócio, um pouquinho, sobre o que ela tem visto lá em Porto Alegre. Pode falar, Laura. Oi, mas para pensar muito dessa parte de tratamento também, mas sem trazer lados oficialmente, né? Que, por exemplo, o cenário de Porto Alegre, antes da enchente, né? A gente tinha, na verdade, há muitos anos atrás, quando estava surgindo os primeiros casos de leishmania, ele era principalmente nas áreas de morro invadida, né? Onde a gente tinha o flebotomínio e tinha animais silvestres positivos para leishmania e o cachorro tinha contato. E o que se tem antes do cenário da enchente, né, que obviamente aumentou muito mais a epidemiologia da leishmania em Porto Alegre, mas é que a gente começou a ter muitos cães positivos em áreas nobres. E não só cães positivos como o Graxaim, que é o cachorro do mato aqui, né, também, com o sinal clínico e tudo. E uma das coisas que se associa é o tratamento de animais nessas áreas, porque seriam pessoas que teriam como tratar os seus cães para leishmania por algum período, né? E a manutenção desses animais nesses locais poderia ter levado a aumento de, então, outros cães e animais positivos para leishmaniose nessas áreas nobres de Porto Alegre. Então, isso também é algo a se pensar e se responsabilizar sobre, né? Lembrando que o Vinícius falou anteriormente, a Lutsomia longipalpis é o principal responsável, existem suspeitas a respeito de pulga e carrapato, existem outros flebotomínios, que é um parente do mosquito. Esse flebotomínio, ele faz o seu ciclo em matéria orgânica, tá? Não faz o seu ciclo em água. Então, ele tem algumas questões que a gente já conversou lá na disciplina de parasitologia a respeito da lutsomia, que não precisa ficar passando, mas é sempre bom lembrar. E essa questão também, né, de porque as doenças são tratadas de um jeito enquanto ela está na periferia. Quando ela vai para a área nobre, a comunidade e a sociedade vê de forma diferente. Quando foi que foi relacionada à parte nobre, por exemplo, que foi aqui em Minas Gerais, onde eu estou, né? A leishmania, que atingiu alguns cães de raça, digamos assim, foi onde começou a ter uma mudança na forma da legislação e na forma de abordar. Enquanto estava matando cães na periferia, cães de centro de zoonose, não tinha tanto problema. Então, a leishmania ela tem sim uma interferência social muito grande, que nós veterinários precisamos de um grande conhecimento para poder intervir sobre isso. Deixa eu só ver o que a Laura falou.
No caso, deve ser feita a eutanásia porque o protozoário vai sempre estar no corpo do animal e, consequentemente, se algum flebotomínio fizer repasto nele pode transmitir para outro, assim, o flebotomínio vai estar o agente, eu tenho um agente no meu corpo. Vamos supor que eu vou fazer um transplante ou eu tenho que fazer um tratamento por conta de uma alergia, eu vou utilizar corticoide. Eu posso ficar imunossuprimido e essa leishmania se manifestar. E eu tenho um risco também de transmissão por transfusão de sangue. Então, hoje eu sou proibido de fazer transfusão de sangue por conta da leishmania. E eu era um doador a cada 6 meses. Então, assim, a ideia, lembre-se, como ela tem um fundo de saúde pública, a gente tem que entender e tem que pensar até que vou. Eu vou dar um exemplo meu. Se o meu cachorro tiver leishmania, eu tenho 2 filhos. Como é que eu vou deixar meu cachorro com a capacidade de transmitir leishmania se eu posso fazer e contaminar o meu filho? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer eutanásia, mas a legislação prevê isso. Quem vai decidir pela eutanásia no final das contas serão vocês. E outra coisa, a leishmania é doença de notificação obrigatória. Pode falar, Laura. Só para complementar, de repente, um pouquinho nessa parte de diagnóstico, então, depois do tratamento, o animal ele tem que ser monitorado por PCR, né? Por técnicas moleculares quantitativas, e essas técnicas moleculares quantitativas, elas podem dizer o nível de parasitemia desse animal e que elas têm que estar, esse PCR tem que estar negativo. Só que isso não quer dizer que o animal não tenha a leishmania, né? É só que ele está num nível tão baixo que a transmissão é bem difícil, mas não quer dizer que não aconteça, e que é um nível tão baixo que não está detectado no PCR, mas que já se sabe, alguns animais realmente zeram esse PCR após um longo tempo de tratamento, mas se sabe que após um tempo já volta também. Então, é algo que também está no custo de tratamento, tá? Esse PCR que vai seguir por um bom tempo, se não a vida toda do animal, né? E lembrando que o tratamento ele é dado pelo governo federal, pelo SUS, né? E se o tratamento ele tem que ter o começo, meio e fim e acompanhamento, porque senão a gente pode deixar que aquelas leishmanias que ficaram no corpo do paciente sejam resistentes. Então, por isso que a medicação humana ela é proibida de se utilizar em cães. A medicação que a gente usa na veterinária é uma medicação importada, tá? Com elevado custo e poucos laboratórios também os fornecem. Então, existe uma questão econômica hoje no tratamento de leishmania no Brasil, tá? Eu nem falo aqui do tratamento de humanos, né, para não ser como indicação, então, mas ali a questão da eutanásia, ela é uma discussão bastante grande, né, porque o animal, como a Laura falou, por mais que ele se mantenha negativo na PCR, a preocupação que a gente tem que ter é que nem sempre os órgãos de saúde eles vão fazer a fiscalização de forma correta. E nem sempre esse tutor vai ter a preocupação de manter uma casa com tela, manter um animal sempre com coleira. Então, assim, são sempre cuidados que a gente tem que ter. Não estou dizendo que o animal sempre vai ter que ser eutanasiado, mas o tutor ele tem que ser muito bem instruído e tem que ter uma boa condição financeira para conseguir manter um animal positivo sem que ele se mantenha um risco para, enfim, para a saúde pública. Enfim, aí agora pulando para outros parasitos aqui, agora os parasitos mais intestinais. Jorge, não sei, são 8h15. Eu vou dar uma pausa, que eu até preciso ir no banheiro ali rapidinho. E aí, não sei se já forneceu um intervalo aí para eles. Vamos dar uma pausa de 10 minutos e a gente retorna daqui a pouco. Beleza, então.